Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, sejam bem-vindos a mais um episódio do TecCast, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. Para você que não está me vendo, eu vou me autodescrever. Sou um homem branco, cis, hétero, tenho mais ou menos 1,90 m, estou sentado na tradicional mesa de podcast, que é uma grande sala preta, com muitas pessoas olhando pra gente, muitas luzes apontadas para o nosso rosto, uma televisão do meu lado direito. À minha frente está o meu convidado, estou usando um óculos de grau preto, uma barba que está mais ou menos da altura do meu cabelo, que está bastante ralinho, a idade chega para todo mundo. Estou usando uma camisa azul, como de praxe, e uma calça jeans azul também, tem uma grande tatuagem no braço direito, preta. Vou pedir para o meu ilustre convidado, onde a gente vai conversar sobre um tema que eu gosto bastante, sobre assuntos que são muito interessantes para as empresas e também para a nossa sociedade, Cláudio Anjos. Por favor, se autodescreva. Olá, Edu. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Meu nome é Cláudio Anjos. Eu sou um homem branco, 52 anos, já começando a ficar grisalho, apesar de não estar totalmente grisalho. Estou vestindo uma camisa roxa, uma calça preta. Uso óculos, mas estou sem óculos hoje. Não uso barba e tenho cabelo liso, curto, entre grisalho e marrom. Muito bom. Fiquei surpreso, quero entender qual é o segredo da jovialidade. Parabéns. Deve ser o tempero baiano, né? Você é da Bahia? Com certeza, nasci em Salvador, já moro aqui em São Paulo há 30 anos. Eu acho que o tempero baiano é muito bem-vindo, a pimenta conserva a pele, deixa a gente com essa tez maravilhosa. Mas eu acho que o principal efeito não é nem o da pimenta, é de você trabalhar naquilo que você gosta muito e bom. Principalmente apoiando a transformação social. Muito bom. E é muito sobre isso que a gente vai falar, Cláudio, mas eu sempre tenho uma curiosidade latente com qualquer convidado que vem aqui, que é entender como você chegou neste lugar. Hoje você é presidente da Fundação IOSP. Obviamente a gente vai falar bastante sobre ela e sobre o trabalho que você faz. Mas como que você chegou? Como é que foi o teu começo de carreira? Você é formado em quê? Você trabalhava com o quê antes? Bom, eu me formei em 93, minha primeira formação foi administração de empresas. E eu venho de uma família de educadores. A minha bisavó era professora do Ensino Fundamental 1, no interior da Bahia. A minha mãe fez pedagogia, minha mãe era professora do magistério, do antigo magistério, né, que existia. O meu irmão é professor, então eu venho de uma família que trabalha muito bem a educação. Minha primeira formação era administração de empresas, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu tinha 15, 16 anos quando fiz inscrição no meu vestibular, não tinha ideia do que eu ia fazer, acabei fazendo administração de empresas. Formei, fiz a especialização nos Estados Unidos, vim fazer um mestrado aqui em São Paulo, na GV, e comecei a trabalhar, dei consultoria, enfim, trabalhei em televisão, trabalhei também em empresas de construção civil, e resolvi fazer uma transição de carreira no ano de 2006, saí do mercado corporativo porque estava faltando alguma coisa na minha carreira. Em 2007, eu fiz um projeto com a Unicef. Então, eu fiz um projeto de voluntariado na África, em Angola e Moçambique. Fomos reconhecidos com o prêmio de voluntariado do ano da Unicef, no ano de 2007. E aí, resolvi realmente cair de cabeça no terceiro setor. Achei que transformação social era algo que me movia, porque eu passava por uma crise muito grande em trabalhar para pessoas que eu não sabia quem eram, que estavam cada vez ficando mais ricas, e eu trabalhando nos finais de semana, à noite, enfim. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha, nessa época, 34 anos de idade. Então, assim, já tinha alcançado um cargo de diretoria, mas faltava alguma coisa, né? Faltava aquela motivação extra, fazia o que tinha que ser feito, era muito feliz no meu trabalho, reconhecimento, mas estava faltando um propósito. E aí eu resolvi fazer essa transição de carreira, então entrei na faculdade, fui fazer Direito, fiz Direito à noite, trabalhei com direitos humanos, publiquei artigos sobre direitos humanos e resolvi aplicar para uma vaga do Conselho Britânico, fui aceito nessa vaga, trabalhei 7 anos no Conselho Britânico, projetos de educação e inclusão social, quando recebi um convite de um headhunter que viu a minha carreira. Enfim. Sempre tem um de nós, viu? Sempre tem um headhunter de olho em você. Sempre tem. O LinkedIn estava atualizado. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A importância do LinkedIn mudou sua vida. Com certeza, com certeza. O LinkedIn estava atualizado, ele não me conhecia. Estava fazendo uma pesquisa no LinkedIn, se deparou com o meu perfil. E aí me ligou
dizendo que precisava de uma pessoa para fazer uma transição em uma organização. Os executivos estavam saindo da organização por uma questão de saúde e me entrevistou. E eu fui, enfim, eu estava já há 7 anos no Conselho Britânico, já muito feliz com aquilo que eu estava fazendo. E ele me contou do desafio, né, os fundadores da organização estavam passando por uma questão de saúde muito complexa, estavam buscando pessoas para poder levar adiante o seu legado. E eu me apaixonei pelo projeto e fui conversar com os fundadores, me apaixonei ainda mais pela história de vida deles, pela vontade de fazer a transformação. E fui para a Fundação IOSP, estou lá desde 2017, ou seja, esse ano já vou fazer 8 anos. Fiz 8 anos agora em abril, 12 de abril. Na Fundação IOSP, na verdade, são 2 organizações, a Fundação IOSP, e ela mantém um instituto, que é o Instituto Arte na Escola. E estou lá feliz e querendo fazer mais. Você falou uma coisa bastante importante que é uma situação que muitas pessoas vivem hoje, principalmente muitas pessoas do mundo corporativo, a questão do propósito. Você começou a trabalhar com essa parte social já com alguma evidência de que seria isso ou foi uma experimentação? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar, eu dava reforço escolar, particular, eu dava aula de violão, eu vendia sanduíche natural na praia, vendia também camiseta de surf, então ia aparecendo as oportunidades, eu ia pegando para poder ter a minha independência financeira. Nesse período, eu estava no ensino médio, eu conheci o representante da Unicef em Salvador e eu, durante 2 anos no ensino médio, primeiro ano e segundo ano do ensino médio, eu ajudava a fazer a revenda de cartões da Unicef num posto dentro de um shopping center em Salvador. E aí foi uma das primeiras vezes em que eu vi realmente uma organização que trabalha com propósito. Né? Aquilo que eu estava vendendo, as canecas, acho que o pessoal nem sabe disso, mas antigamente a Unicef vendia, né, os cartões de Natal. E as pessoas compravam o cartão de Natal e mandar para os seus contatos, seus amigos, conhecidos, enfim. E eu comecei a ver o que a Unicef fazia com esse recurso. Então, me apaixonei por isso, mas ao mesmo tempo eu sabia que precisava trazer recursos, precisava me manter, precisava ter toda uma carreira ali desenvolvida. E fui para o mundo corporativo. Mas aquilo ficou dentro da minha mente, né, como uma possibilidade. Foi em 2007... eu fiz esse trabalho também voluntário para a Unicef de novo, ou seja, aquilo que estava no ensino médio, com 34 anos, voltei a procurar algum propósito na minha vida. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Unicef, porque eu já tinha passado por ali. Né? E aí foi quando eu realmente decidi, não, eu não quero mais o mundo corporativo, os valores do mundo corporativo são diferentes do terceiro setor, eu me adapto mais, eu me sinto mais tranquilo e confortável trabalhando nessa outra carreira e resolvi fazer a minha migração. Obviamente, trabalhei muito com um coach, contratei uma pessoa que fazia transição de carreira, apoiava profissionais a fazer transição de carreira, fiz um projeto de 1 ano com essa profissional. Então, desde repensar os meus valores, o meu propósito, onde que eu ia, repensar o meu currículo, treinar para entrevista, que era coisa que eu não fazia já há 8 anos, enfim. E aí vi essa oportunidade, por incrível que pareça, hoje é algo que não existe mais, uma oportunidade que apareceu no jornal. Aliás, isso é uma coisa bem interessante. A minha carreira, ela vem muito de oportunidade em jornal. Hoje a gente não tem mais isso. Não tem mais. Então, quando eu entrei em televisão, foi via jornal. Era um anúncio que você mandava um fax do seu currículo para Los Angeles, e lá a pessoa recebia esse fax, e aí eu tive que, enfim, ir na casa de um amigo que tinha fax, e aí paguei a ligação internacional. Mas eu tenho uns 3, 4 momentos na minha vida em que eu entrei via anúncio de jornal, os famosos anúncios do Estadão. Que hoje em dia não tem mais, foram substituídos por LinkedIn e todos os provedores de processo seletivo, sejam eles quais forem, né? Site, portal, um monte de coisa. Exatamente, mas há 14 anos atrás eu entrei no Conselho Britânico via um anúncio no Estadão. Via jornal. Via jornal, há 14 anos atrás. E aí, meu último foi via Headhunter. Mas até então a minha carreira era anúncios do Estadão. Analógica do Estadão. Muito bom. Claudio, o que é a Fundação IOSP? Qual é a história dela? Bom, a Fundação IOSP é uma fundação sem fins lucrativos, é uma fundação que foi instituída em 1989.
Na época, os fundadores, que hoje, infelizmente, já são falecidos, o Ivonci Osp e a Evelyn Osp, queriam contribuir para uma educação de qualidade para todos e todas aqui no Brasil. Só que a educação de qualidade é um tema extremamente vasto e eles começaram a identificar áreas da educação que as pessoas não estavam trabalhando muito, eles não viam muitas iniciativas nesse sentido. Então, uma das iniciativas foi formação continuada para professores de arte das escolas públicas. Eles já percebiam naquela época que a arte era um fator importante para o desenvolvimento integral do cidadão, porque desenvolvia fatores que eram importantes para a vida e para o trabalho de maneira geral. Então, a arte é um caminho que você acaba desenvolvendo o seu protagonismo, criatividade, o pensamento crítico, o pensamento lateral, né, a questão da empatia, porque quando você faz uma leitura de uma imagem, por exemplo, você não é o dono da razão. A outra pessoa está lendo a partir da subjetividade dela e os dois estão corretos. Então, você tem que aprender também que não só você está correto, como uma outra leitura é possível e também pode ser correta. Então, determinadas características que hoje o mundo do trabalho exige nos seus profissionais, né? Essa capacidade de escuta, de criatividade, de inovação, de rapidez, de pensamento divergente, você consegue ver por meio da arte. Sim. Né? E, por outro lado, você tem um resgate do seu subjetivo, que é algo que está desaparecendo nas escolas, cada vez mais os alunos estão aprendendo, né, o certo e o errado, né, esse conceito binário, que o mundo é muito mais do que esse conceito binário, mas você precisa dele para ter uma nota, para se enquadrar numa caixa, para você poder passar no exame de Enem ou de vestibular, para você ter um currículo, um certificado, enfim. E a arte vem para um pouco dissolver essa realidade e navegar dentro da subjetividade humana. E, na época, os dados do censo escolar aqui no Brasil que não modificaram, mostrava que os professores de arte eram os professores que tinham o menor percentual de professores formados na disciplina em que ele entra para dar aula. Então, de acordo com os dados aqui do último censo de 2022, o Brasil possui 580 mil professores lecionando arte nas escolas, em todo o território nacional, só que somente 1,1% desses professores têm uma formação em arte. Desses 1,1%, eles têm formação em uma das 4 linguagens que são obrigatórias na escola, que são artes visuais, música, teatro e dança. Então, a conclusão que a gente chega é que todos os professores de arte no Brasil precisam passar por uma formação continuada, né? Porque eles têm que dar conta das 4 linguagens, porque normalmente só tem um professor de arte para dar conta, né, para a escola inteira. Então, desenvolveu-se esse projeto, que hoje se tornou um instituto, que é mantido pela Fundação, o Instituto Arte na Escola. É um instituto que trabalha em 3 pilares muito importantes. O primeiro deles é a formação continuada desse professor em arte contemporânea brasileira, valorizando a cultura local, valorizando a produção que acontece ao redor das escolas, nessas 4 linguagens. Então, a gente vai ver os coletivos quilombolas de arte, de povos originários, de população periférica. A gente vai trazer esse conteúdo para dentro da sala de aula através da nossa formação continuada. Então, temos 21 universidades parceiras espalhadas pelo Brasil que chamam esses professores para gratuitamente entrarem na universidade, fazerem essa formação continuada. Produzimos conteúdo sobre esses artistas contemporâneos. Por meio do nosso site, temos o maior portal de arte e educação no Brasil, com 110 mil professores cadastrados, 22 mil acessos por mês. Produzimos documentários, livros, podcasts, videocasts e material pedagógico para ser utilizado em sala de aula. E o nosso terceiro pilar é o reconhecimento desse professor, que é o Prêmio Arte na Escola Cidadã, no qual a gente reconhece os professores mais inovadores de todos os segmentos da educação, desde o infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, jovens e adultos e equipamentos culturais que não fazem parte da educação formal. Então, esse é o Arte na Escola, né, mantido pela Fundação. A Fundação, por outro lado, viu que existia um abismo muito grande entre a escola e o mundo do trabalho. Com certeza. A escola não forma os jovens para o mercado de trabalho, assim como as universidades, né, o sistema de educação formal de maneira geral. E a gente percebeu, ao fazer uma pesquisa, que era preciso apoiar esses jovens para fazer essa transição de forma mais suave, né?
para que ele tivesse algum tipo de experiência, para que ele entendesse um pouco, ele e ela, entendessem um pouco o que era o mercado de trabalho ainda no ensino médio. E a gente foi conversar com educadores e pessoas que trabalham, né, no mercado de trabalho estudando essa transição, e a gente viu que, na época, o grande paradigma do ensino profissional é o sistema dual alemão, que ainda é o nosso paradigma até hoje. O sistema dual alemão, ele prevê que você tem uma parte teórica dada numa escola e uma parte prática dada numa empresa, ou seja, você separa, né, ambiente de trabalho do ambiente de aprendizagem. Isso funciona super bem na Alemanha, na Áustria, no Canadá, na Austrália, enfim, países desenvolvidos, porque você tem praticamente uma classe média, você tem muito pouco classe baixa. Essas pessoas têm referências, essas pessoas têm quem indique para as oportunidades. Tem recursos, né? Tem recursos, conseguem conversar em casa, né? Tem o pai, tem a mãe, tem o primo, tem o tio. Mas, para uma população de um país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, que precisa desse apoio, e aí o primeiro corte que a gente fez foi trabalhar somente com jovens em situação de vulnerabilidade social, que para a fundação significa jovens oriundos de famílias cuja renda média per capita da família seja de no máximo um salário mínimo. Então a gente quer trabalhar com a base da pirâmide, né? Precisava ter determinadas intervenções. O sistema dual, o modelo dual que hoje funciona no Sistema S, né, no CIEE, nas universidades, né, você faz o seu estágio na empresa, mas você vai aprender na universidade. Sempre nesse paradigma do Sistema S. Não funciona para essa classe social vulnerável aqui no Brasil. Então a gente resolveu propor algumas mudanças para estabelecer a estrutura de um programa inovador e que funcione para um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Primeira coisa que a gente fez foi colocar o jovem no centro e perguntar para os jovens e para suas famílias o que eles precisavam, eles e elas precisavam. Bom, a primeira coisa que a gente percebeu foi que esses jovens e essas jovens não acreditam que o espaço formal de uma empresa, seja ela qual for, é para eles, porque eles não têm na sua sociedade mais próxima exemplos de pessoas que estejam formalizados. Então, eles nem aplicam para vagas dentro dessas organizações, porque efetivamente não é para eles. A gente vive um apartheid social aqui no Brasil. Então, o que a gente fez? O nosso projeto Formare, ele começa estabelecendo uma escola dentro da empresa, porque a empresa precisa mostrar para esse jovem que esse é um espaço para ele. O jovem precisa acreditar nisso. Precisa ter referências de que é possível, né? Exatamente. Então, ainda no ensino médio, na saída do ensino médio, esse jovem é convidado, né, a frequentar uma empresa e ter a sua formação dentro de uma sala de aula, no contraturno do ensino médio, dentro da empresa. Então, ele vai frequentar esta empresa. Quase como se fosse um estágio. Quase como se fosse um estágio, porém ele vai aprender a parte teórica ali também. Tá. Ele não vai só fazer a parte prática. Nosso currículo é um currículo de 900 horas e dentro das 900 horas ele tem 270 horas de prática profissional. 900 horas dá mais ou menos quanto tempo? Um ano? São mais ou menos entre 10 e 11 meses, Tá. entre 4 a 6 horas por dia, todos os dias no contraturno da escola. Excelente. Então, a gente cria, nosso primeiro paradigma que a gente quebrou foi a parte teórica e a parte prática vai ser dada dentro da empresa, porque o jovem precisa frequentar e acreditar que o mercado formal é para ele e para ela. Então, E ele precisa ter contato com o dia a dia, principalmente corporativo, né? exatamente. Tem coisas que você não aprende. Você só aprende lá. Exato. Ponto. A gente tem jovens, por exemplo, que vêm dessa faixa de vulnerabilidade social, que nos falam, há pouco tempo atrás, 2, 3 semanas atrás, eu estava visitando uma empresa e um dos jovens falou, olha, a primeira vez que eu toquei em um talher foi aqui no refeitório da empresa. Então, esse é um aprendizado que ele precisava ter, né? Saber que precisa andar na faixa se a empresa é uma fábrica, né? Que você não pode andar fora da faixa, também. Enfim, tem determinadas aprendizagens que você precisa estar inserido Sim. no mercado corporativo. Por exemplo, pico de produção, demissão, férias coletivas, são coisas que você não ensina na sala de aula. Você tem que estar no dia a dia da empresa. Fala um pouco da participação da empresa, principalmente dos formadores, que eu acho que é algo super interessante. Eu acho que é um primeiro passo para quem teve essa coceirinha de propósito, de querer ajudar os outros, que eu acho que é algo sensacional. Conta o que são os formadores, os educadores. Então, excelente pergunta. Esse é o nosso segundo paradigma.
que a gente teve que quebrar para poder trabalhar com essa parcela da população e prover inclusão produtiva eficaz. Esses jovens, eles não têm referências, como eu falei, né? Nem de pessoas que estão empregadas, nem de pessoas que possam apoiá-los a desenvolver suas competências, a indicá-lo ou a dar dicas sobre entrevistas de emprego, a falar sobre oportunidades no mercado de trabalho, a ativar seu networking profissional. Eles não têm networking profissional, né? Então, o que a gente fez? A gente subverteu a lógica. Ao invés da gente contratar pessoas que saíram da universidade ou fizeram a licenciatura e vão entrar numa sala de aula para ensinar a esses jovens competências para o mundo do trabalho, a gente convida pessoas que já estão no mercado de trabalho, portanto, têm essas competências, para aqueles que querem passarem por uma formação e aí se converterem em educadores voluntários. Tá? Porque essas pessoas... É muito mais fácil você ensinar metodologia, pedagogia para essas pessoas do que você pegar um pedagogo ou alguém que entendeu de história da educação e ensinar uma competência técnica, como operar uma máquina, ou como, enfim, trabalhar em determinada área dentro da empresa. Então, a gente convida o grupo de colaboradores da empresa, desde o CEO até o estagiário, qualquer um pode ser um educador, a entrarem nesse projeto junto com a gente. Eles passam por uma formação. Hoje a nossa formação básica é de 2 horas, mas a gente tem um conteúdo no nosso ambiente virtual de aprendizagem para aprofundamento em metodologia de ensino, em práticas pedagógicas, em materiais. E essas pessoas, então, que subscrevem o projeto, elas vão passar por essa formação e vão entrar em sala de aula. Muitas vezes um estagiário ou um assistente não tem oportunidade no seu próprio ambiente de trabalho de liderar uma equipe. Sim. Mas ali numa sala de aula ele vai estar em frente de 20, 25 jovens. Então vai ter que desenvolver competências de liderança, de trabalho em equipe, comunicação, negociação, uma série de coisas. Exatamente, para entrar em sala de aula. Então a gente desenvolve essas competências no grupo de colaboradores que quiseram fazer parte e eles vão se tornar educadores voluntários. No final do processo, eles vão se converter, digamos assim, no networking profissional desse jovem. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, eles relatam muito para a gente que eles se transformam, aprendem muito mais. Porque o formário acaba sendo uma ponte entre uma classe social, né, que normalmente essas pessoas de classe média que estão trabalhando dentro de empresa não têm como acessar. E essas pessoas da classe social mais desfavorecida também não têm como acessar essa classe média. Então, é uma ponte. A sala de aula se torna uma ponte de aprendizado mútuo entre essas pessoas. Transforma de um lado, transforma do outro. E aí, depois que esse jovem passa por esse treinamento, ele continua na empresa ou ele sai? A empresa não tem nenhuma obrigação de contratar esse jovem. Mas eu imagino que ela tenha muito interesse porque ele já entende como a empresa funciona, então a adaptação cultural, que é o principal fator já foi feito. Exato, que é o principal desafio das empresas. Já foi feita, ele já está capacitado, ele já está capacitado para trabalhar. Então, assim, o programa de Jovens Talentos perfeito. Com certeza, inclusive mais do que jovens talentos, porque esses jovens, eles trazem características que são importantíssimas para a empresa. Eles sabem que são poucas oportunidades que eles têm. Então, quando a empresa estende a mão para esses jovens, esse jovem ou essa jovem vai ser grato até o fim da vida. Então, eles são absolutamente transformadores, eles são rápidos, eles não têm tempo ruim. Aquilo que as empresas colocam de desafio para esses jovens, eles abraçam, eles se entregam, eles querem realmente resolver, porque sabem que é uma oportunidade de transição de vida, né? De carreira e de mudança, de mobilidade social, eu diria. Então, eles trazem características, inclusive eu ouvi de um diretor de RH uma vez, falando que se soubesse que esses jovens, né, muitas vezes periféricos e vulneráveis, eles são tão rápidos, transformadores, vêm de uma realidade digital em que não tem tempo ruim, eles deixariam de contratar pessoas saindo de universidade de primeira linha, porque a primeira coisa que esses profissionais falam isso não estava no meu job description, então eu não falo, eu não faço. E esses jovens, na verdade, eles são absolutamente proativos, dinâmicos e transformadores. Claudio, todas as empresas podem ter esse programa ou existem especificidades?
próprias. Qualquer empresa pode fazer parte de um projeto social desse, né? No nosso caso, do Formar. Existem outros programas sociais de outras organizações. Mas basta querer. No nosso caso, por exemplo, a gente normalmente trabalha com empresas que estão acima de 250 funcionários, porque a gente precisa de um corpo mínimo aí de 30, 40 voluntários, né? E essa é uma pergunta que sempre me fazem. Será que eu vou conseguir? Sim. Você, empresário, vai conseguir, porque a maioria das pessoas quer devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade deu. Então é fácil, relativamente fácil, né, mobilizar educadores voluntários, pessoas que queiram trabalhar. Mas a gente tem também oportunidades de empresas menores trabalharem em clusters, né? Se juntarem 2, 3 empresas e fazer uma formação. Isso a gente já tem alguns exemplos nesse sentido. Então, sim, qualquer empresa consegue, basta querer, basta a liderança ter vontade de fazer a transformação social, trabalhar com as escolas públicas ao redor dessas empresas e trazer esses jovens, por quê? Toda a parte de suporte pedagógico, de formação de pessoas, de currículo, enfim, de certificação, a gente tem um convênio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná desde o ano 2000, que é quem certifica esses jovens. Então, eles saem com o certificado registrado na universidade, com toda a sua vida acadêmica ali, válido, reconhecido pelo Ministério da Educação. Tudo isso a Fundação já provê de suporte para essa empresa. A gente tem uma equipe pedagógica enorme, que está ali fazendo formação também para os voluntários que queiram, talvez não ser educador, mas serem coordenadores do programa. Então, a gente está presente, a universidade vai até a empresa, nossa equipe também vai fazer esse suporte 24 horas. Esse modelo ele foi desenhado por vocês ou tem algum tipo de inspiração? Ele foi desenhado por nós, né? E a gente criou, em cima desse modelo, o que a gente chama de sistema de cuidados. Então, o jovem que vem para o nosso programa, ele recebe tudo que ele ou ela precisam para só focar na sua educação. Então, recebe uma bolsa de meio salário mínimo, recebe alimentação, recebe auxílio saúde, recebe uniforme, recebe material pedagógico, recebe transporte, recebe computador, acesso à internet, ou seja, tudo que esse jovem precisa para só focar na sua educação, muitas vezes, inclusive, auxílio psicológico. Então, a gente não conhece similar em outras organizações que seja tão robusto em termos de apoio para o jovem e neste formato de trabalhar com voluntariado corporativo, com bolsa. A gente não tem currículos de prateleira, a gente faz um diagnóstico da empresa, a gente entende as competências que a empresa precisa, olha o planejamento estratégico, vê que competências para o futuro, para aquele planejamento estratégico ser muito bem implementado, a empresa vai precisar, o que ela não acha no mercado de trabalho, a gente desenvolve um currículo, aprova com o RH, aí aprova os materiais pedagógicos para o aluno, para o professor, forma as pessoas, ou seja, ele é muito completo. Tanto que já ganhamos algumas premiações nesse sentido. Fiquei curioso, quais são as competências básicas que uma empresa precisa ter? Então, depende, obviamente, do ramo de atuação da empresa, mas as competências gerais para o mundo corporativo, como, por exemplo, comunicação corporativa, matemática aplicada ao mundo corporativo, saúde, segurança e meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, relacionamento e cidadania, trabalho em equipe, são competências que estão nos nossos materiais pedagógicos que a gente trabalha. Primeiro o educador e depois o educador trabalha o jovem. Cláudio, hoje quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam? Olha, a principal dificuldade que a gente tem, na verdade, é encontrar líderes que queiram fazer a diferença na comunidade que está ao redor da empresa. Líderes que entendam que as pessoas, quanto mais vantagens ou benefícios ou camadas de privilégio essas pessoas têm, mais responsabilidade tem em relação à transformação social aqui no Brasil. A gente vive, como eu falei anteriormente, um abismo social entre as nossas classes. Então, líderes que queiram fazer a diferença e, ao mesmo tempo, ter vantagens, porque, com certeza, as pessoas, a partir do momento que têm um projeto social implementado dentro do ambiente corporativo, isso gera muitas vantagens para a empresa. Vantagem de retenção de talentos, de atração de talentos. Os jovens, para se formar, eles desenvolvem o que a gente chama de projeto integrador. Então, a empresa apresenta para esses jovens projetos e situações reais de problemas que ainda não foram solucionados e os jovens
para se formar, digamos que o TCC dele seria apresentar para o board da empresa soluções que sejam factíveis e viáveis de implementação daquela empresa. Então, as empresas também, de uma certa forma, se beneficiam da criatividade, da inovação, da rapidez desses jovens. Né? E principalmente de uma visão de quem está de fora, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala principalmente do mercado corporativo, a gente tende a ter a mesma visão sobre o negócio e as mesmas soluções para velhos problemas. Com certeza. Você não traz coisa nova, você não tem uma diversidade. Com certeza. A diversidade de pensamento, essa geração, ela está muito ávida para contribuir no mercado de trabalho, para apoiar as empresas, para se inserir, para fazer a transformação na sua vida, na vida dos seus familiares. Então, você trazer esse olhar diferenciado, a gente trabalha pelo menos com 50% de meninos, 50% de meninas, né? Essa faixa aí de 17 a 20 anos, que tem um olhar geracional muito diferenciado, tem um olhar de classe social também diferenciada. Como a gente trabalha com a classe vulnerável economicamente, a maioria são negros, né, pretos e pardos, então traz também uma diversidade de raça, e isso é muito rico para a empresa. A gente muitas vezes no processo seletivo conversa com a empresa para entender os indicadores de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente pode colocar também no processo seletivo faixas ou percentuais direcionados para a população LGBTQIAPN+, ou pessoas com mobilidade reduzida, ou 100% negros, ou 80% meninas negras para ampliar essa população dentro da empresa. Então, é possível fazer isso e trazer ainda mais diversidade, além da diversidade socioeconômica, que isso já vem junto com o programa. Eu me lembro, Cláudio, que uma das nossas conversas, você me deu uma orientação prática que foi muito útil para mim. Eu sempre, por uma questão interna, sempre tive esse lado de ajudar os outros. Há quem diga que é porque eu nasci no dia 28 de agosto, que é o dia do voluntário, né? Eu acho que, não sei, mas acho que isso sempre veio de mim. E eu tenho uma consultoria que entre o nosso portfólio de serviços está o recrutamento para profissionais de tecnologia, que todo mundo, toda empresa hoje precisa ter alguém e é um mercado super aquecido. Em uma das nossas várias conversas eu confidenciei que eu tinha a ideia de criar alguma coisa voltado para ensinar código para essa população. E você falou, Edu, muito bacana, mas não vai funcionar. Por quê? Porque você precisa ter uma infraestrutura muito grande. E aí eu fiquei pensando, confesso que fiquei um pouco chateado, porque você jogou água no meu angu, fiquei triste. Com certeza você não desistiu, né, Edu? Na verdade, Cláudio, isso foi muito bom pra gente que trabalha no mercado corporativo entender o quão distante a gente está. E aí eu fiquei pensando, puxa, realmente, eventualmente eu precisaria ter uma estrutura muito grande, mas eu acho que o grande ponto foi, será que isso é interessante para 100% desta população? Será que não é muito distante? E aí, fazendo de uma longa história curta, eu entendi, a gente não sabe nada, principalmente a gente que trabalha no mercado corporativo, que eventualmente já está em cargos altos, cargos estratégicos, a gente não tem a menor ideia de como ajudar. E eu acho que essa falta de conhecimento muitas vezes coíbe a ação de buscar instituições como a IOSP e começar um trabalho mesmo que seja simples. Né? Então, essa visão que você traz é uma visão prática da nossa realidade. Como que esse aluno ele se porta após a formação? Por exemplo, depois de 5, 10 anos, você tem dados sobre isso? Quantos permanecem no mercado? Eventualmente, quantos se evadem? Como é que funciona o pós-formação? Ótimo, essa é uma excelente pergunta, Edu. Só voltando um pouco na questão da tecnologia da informação, que eu acho que é um tema super corrente. Né? Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola de ensino técnico aqui em São Paulo, de desenvolvimento de sistemas. Uhum. E aí eu comecei falando sobre a importância da inteligência artificial, enfim, para os jovens. E aí eu perguntei para eles, quantos de vocês querem trabalhar com inteligência artificial? Tinham 300 pessoas na sala, 3 levantaram a mão. E eu falei, bom,
Então vamos parar aqui e vamos entender, né? O que vocês estão querendo fazer? Ah, não, eu quero fazer educação física. Não, eu quero fazer dança. Não, eu quero ser professor. Não, foram falando milhões de coisas diferentes. E eu entendi, mas por que vocês estão estudando desenvolvimento de sistemas? Falaram, não, porque é a melhor escola pública que tem na região da minha residência. E eu preciso, né, ter uma boa formação para poder fazer um vestibular lá para frente e entrar na faculdade que eu quero. Então, é um pouco isso. É uma miopia, eu vou falar, foi uma miopia da minha parte de querer trazer uma solução pronta que eu acho que serviria para todo mundo. Né? Exato. E tem além de arrogante, é burro. Tem muitas escolas que estão indo por esse caminho. Existe, obviamente, um déficit, né, de mão de obra em tecnologia evidente. Sim. Mas a gente precisa selecionar e saber quem são essas pessoas que têm interesse. Porque a maioria das pessoas hoje quer ser youtuber. Sim. Né? Não quer estar atrás de um computador programando durante horas e horas a fio e testando e voltando e apagando. Então, assim, a gente precisa entender um pouco desses perfis para chegar na pessoa certa. Não é só ofertar o curso, a gente precisa entender como que seleciona esses jovens. Os jovens, eles hoje não têm muita paciência, né, para sentar e ficar atrás de um computador durante horas a fio. Mas existem sim jovens que estão querendo programar, a gente só precisa chegar até eles. Mas voltando em relação aqui aos indicadores, né, que você falou, o programa existe há 36 anos, e a cada 2 anos a gente contrata uma avaliação externa específica para a população CDIE aqui do Brasil, que é o plano CDE, e a gente avalia 3 KPIs, 3 indicadores que para a gente é muito importante. O primeiro deles é a formalização no mercado de trabalho, porque a gente quer saber se esse jovem ou essa jovem efetivamente está trabalhando. O segundo é continuidade nos estudos, porque hoje a gente sabe que o aprender a aprender e o aprender para a vida são extremamente importantes. A gente nunca vai parar de aprender, porque a velocidade em que as coisas mudam, né, as informações rodam é muito grande. E o terceiro é o impacto na renda desses jovens. E a gente analisa jovens formados nos últimos 10 anos. Então a gente vê desde o recém-formado até formado nos últimos 10 anos. A última pesquisa que a gente fez nos trouxe alguns indicadores bem importantes. O primeiro deles, em relação à formalização no mercado de trabalho, é que 80% dos nossos jovens estão formalizados no mercado de trabalho. Né? Então, isso é um impacto extremamente relevante para a gente, porque a gente sabe que é muito difícil promover essa mobilidade social. A gente vê, conversa com nossos pares, com outros programas, e assim, o indicador de sucesso é normalmente algo em torno de 30% a 35% de formalização no mercado de trabalho. A gente trabalha com 80%. O segundo, que é a continuidade nos estudos, a gente sabe que algo em torno de 70% a 75% foram para o ensino superior ou para a pós-graduação. Né? Então, isso para a gente é muito relevante quando a gente compara com a PNAD do IBGE, que jovens saídos dessa mesma faixa social, nas mesmas regiões às quais a gente tem o programa, somente 5% deles, em média, vai para o ensino superior. E o terceiro é o impacto na renda. Então, a gente tem uma média de 156% de aumento na renda média desses jovens em até 5 anos após a conclusão do programa. Então, a gente acredita que é um programa feito para um país em desenvolvimento, né, a partir, obviamente, de um paradigma, que foi o paradigma do sistema dual alemão, mas que traz eficácia. Tanto é que a gente tem hoje 63 unidades acontecendo no Brasil, mais ou menos 1.200 jovens em todas as regiões do país, então em qualquer lugar onde a empresa esteja presente, isso é possível de implementar. Temos também 4 unidades no México, agora expandindo para mais unidades, e o ano passado inauguramos uma unidade na Índia, a pedido das empresas parceiras que já têm esse projeto acontecendo há quase 30 anos aqui com a gente, e pediu para a gente expandir para a Índia. Ou seja, são regiões em que os jovens passam por essas mesmas questões. E a gente precisa cumprir com todas as camadas de vulnerabilidade para que o jovem ou a jovem possa se dedicar a fazer essa transição e essa mobilidade social na sua realidade. Existem diferenças dos problemas do Brasil para o México e para a Índia? Os problemas são muito parecidos, porém com realidades muito distintas. Então, o México com o Brasil está muito mais próximo, né, das questões que a gente tem aqui. O Brasil, às vezes, melhor em alguns pontos, o México em outros, mas é muito parecido a realidade desse jovem.
Tá? A Índia já é uma realidade muito diferente, porque na Índia você ainda tem culturalmente o sistema de castas, que é muito complicado. Você tem uma população, a Índia tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. 5 vezes mais que o Brasil. 5 vezes mais que o Brasil. São 350 milhões de jovens que estão sem estudo e sem emprego. Aqui no Brasil, a nossa população sem senha é de 10,9 milhões, ou seja, são coisas muito distintas. Então, existe uma questão religiosa muito forte na Índia, né, da gratidão, da mudança social muito dificultada. Né, Tem uma questão cultural que você nasceu naquela situação, você vai ficar ali porque é uma questão kármica. Exato, e você vai agradecer tudo que você tiver, você não vai muito lutar para fazer aquela mudança acontecer. Você tem uma questão de evasão feminina muito grande nas escolas, então a maior parte da população feminina de 12 anos evade da escola, e o principal motivo para isso é o casamento precoce, o casamento infantil, porque é uma forma das famílias, né, enfim, levarem a sua filha para uma outra realidade social, e ao mesmo tempo não ter mais aquela pessoa para alimentar. Então, existem questões estruturais muito maiores, né, na Índia em relação ao Brasil, embora a gente também tenha essas questões, mas em escala menor, eu diria. Pergunta da Malu, trabalha com o Cláudio. Vamos lá, Malu. Cláudio, você tocou num ponto relacionado à atração de talentos, mas eu queria aprofundar, que tem um dado recente da Folha de São Paulo que diz que a escassez de talentos é uma das principais ameaças para 2025, apontada pelo Global CEO Survey, da PwC. E tem grande potencial para gerar, inclusive, perdas financeiras para as empresas. No Brasil, esse cenário é ainda mais desafiador, né? Porque tem 30% dos CEOs que consideram a falta de mão de obra qualificada uma ameaça, contra 23% num cenário global. Então, em que sentido Formare pode ser uma estratégia para atrair esses talentos? Essa é uma excelente pergunta, Malu. Essa é uma realidade global, na verdade, né? A dificuldade na atração e na retenção de mão de obra e na formação, isso é uma realidade global. Cada vez mais a gente quer que as pessoas sejam especialistas e tenham desenvolvido habilidades técnicas, habilidades socioemocionais, e é difícil achar isso no mercado de trabalho, enfim. No caso do Brasil, a gente vê 10,9 milhões de jovens sem estudo e sem emprego. Ao mesmo tempo, apagão de mão de obra em determinados segmentos, tanto na indústria quanto na tecnologia de informação. Como é que a gente resolve isso, né? O modelo de escola no mundo é um modelo baseado na formação em massa. É um modelo muito industrial, em que as pessoas entram na escola e saem com determinada formação. Essa formação em massa, ela foi suficiente durante a Revolução Industrial, durante o começo do século XX, mas hoje em dia as empresas estão cada vez mais únicas, cada vez mais com suas próprias questões, seus próprios produtos, suas próprias características. Então, o Formare, eu acho que é uma forma de você desenvolver a mão de obra para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo também a partir da realidade da sua empresa. As escolas, as universidades, elas trabalham na formação em um nível teórico, um nível abstrato muito grande, ao passo de que o Formare trabalha a partir de uma realidade que não vai ser a realidade de todo o mercado, mas é uma realidade que está presente, está ali necessitando daquelas competências, daquelas habilidades, e está muito mais próximo do mercado de trabalho, porque se de um ano para outro, né, a empresa passa a necessitar de uma nova competência, a gente também pode atualizar esse currículo. E é muito mais fácil você atualizar através de um programa Formare do que de um currículo universitário, ou de um currículo de uma escola técnica, que tem que atender a uma gama enorme de empresas, e por isso é muito difícil fazer essa mudança, né? Muitas vezes demora anos ou décadas para isso acontecer. E você está vendo na prática aquilo que você está aprendendo ali no dia a dia. A partir do momento que você aprende, por exemplo, instrumentos de mensuração, né? Você já está aprendendo a parte teórica, mas você também já está ali dentro do departamento, vendo os equipamentos, vendo o profissional que está no dia a dia, falando da sua experiência, falando dos cursos que ele está fazendo, das suas necessidades de atualização. Então, eu acho que o Formare fecha muito desses
pontos de necessidade de formação das empresas, ao mesmo tempo que promove a inclusão produtiva de uma população que precisa ser incluída e que tem competências que toda empresa gostaria de ter. Qual a empresa que não gostaria de ter? Um funcionário motivado, proativo, enfim, vestindo a camisa da empresa, aproveitando a oportunidade que a empresa te dá, cumprindo com as suas obrigações e querendo sempre entregar mais, porque a empresa deu uma oportunidade para quem não tinha nenhuma. E eu vou além, dentro de tudo aquilo que a gente já conversou, do que eu já vi, todas essas pessoas que estão na formação, eles acabam sendo um link com as próximas pessoas que querem. Então, de uma maneira muito objetiva, você cria uma esteira de jovens talentos, de novos talentos que estão ávidos para conseguir um bom emprego e que eles são fiéis à cultura empresarial, porque fidelidade hoje é algo que é muito pouco falado, mas é uma preocupação inerente a qualquer dono e a qualquer gestor. Provavelmente os alunos do Formare não deixam as empresas com tanta facilidade, porque eles têm uma identificação com aquele lugar. Exato. É uma fidelidade com aquela empresa que, querendo ou não, gerou oportunidades para eles mudarem de vida. Com certeza. O grande ponto, né, que eu sempre quis te perguntar é por que as empresas não abraçam de uma maneira geral? O que você sente que falta? Falta identificação dos gestores com a missão? Você entende talvez que não é interessante? Existe alguma explicação lógica para isso? Eu acho que existem várias. A primeira delas é o conhecimento. As empresas, muitas delas não conhecem o Formare. A gente ouve muito isso. A gente não conhecia essa tecnologia que vocês desenvolveram. E é verdade. A gente está muito direcionado, a fundação está muito direcionado para a qualidade do projeto, para acompanhamento, para a ponta, para estar ali dentro das empresas. E a gente faz muito pouco marketing daquilo que a gente faz. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que as empresas precisam ter uma maturidade maior para abraçar um projeto social, porque eu acho que existe um ciclo de desenvolvimento da empresa em relação à responsabilidade social corporativa. As empresas normalmente começam a fazer doações. Então, escolhem uma entidade, fazem a doação, mas o projeto está ali na entidade. Depois, começa a mobilizar seu corpo de funcionários, de colaboradores, para fazer atividades voluntárias. Então, vão pintar uma escola, vão dar uma palestra para fora da empresa. Até chegar num ponto em que a liderança entende a sua responsabilidade também em relação ao seu entorno. Porque o programa Formare, ele pede da empresa essa maturidade, Então, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade social corporativa a cumprir, eu preciso entender que os meus colaboradores também querem devolver para a sociedade, eu preciso liberá-los no horário de trabalho para que eles possam entrar e fazer parte do projeto social dentro da empresa, e esse projeto vai acontecer aqui, dentro da minha empresa. Não é algo que está fora. Então, a estratégia da empresa, o pensamento estratégico da empresa tem que estar muito bem desenvolvido, muito bem formulado, para que a empresa abrace esse projeto, porque vai estar no cerne, no centro da empresa. E é muito legal você ir nas empresas parceiras nossas, a gente tem 45 grandes empresas que têm o programa, nessas nossas 63 unidades, porque todos os visitantes que vão fazem questão de ir lá conhecer o Formare, Então, vai um fornecedor, vai uma visita externa. Então, isso passa a ser um indicativo de orgulho da empresa. E as empresas ficam com a gente 10, 15, 20, 30 anos. A gente acabou de fazer uma medição e a imensa maioria das nossas empresas estão com a gente há mais de 10 anos. Acho que, se não me engano, 70% entre 60% e 70% das empresas estão com a gente há mais de 10 anos, sendo que a que está há mais tempo está há mais de 30 anos. São 30 empresas dessas 45 que estão nessa situação. Então, normalmente as empresas começam e não saem mais, não largam do Formare. Cláudio, aí eu preciso te perguntar isso. Toda essa... Eu vou chamar toda essa exposição do ESG, não foi positivo para vocês? Foi muito positivo, porque nós somos uma solução estruturada
que se posiciona dentro do S, do social. O ESG é bem interessante porque o E e o G, eles possuem, inclusive, legislações que obrigam as empresas a trabalhar a parte do meio ambiente e a sua parte de governança, né? Por uma série de questões, inclusive as SAs aqui, no caso da CVM, exige, né, que você tenha uma governança, enfim. Mas o S, que é o social, as empresas não sabem muito por onde começar, né? Porque o S ele é muito grande, ele trabalha com saúde, ele trabalha com educação, ele trabalha com diversidade, ele trabalha com a questão de direitos animais, né, de adoção de pets e por aí vai. Então é um amplo aspecto, né, um aspecto muito grande para as empresas trabalharem. E a gente propõe para as empresas trabalhar o S por meio da educação através do formário, porque já é uma solução estruturada para a questão da educação e da população jovem mais vulnerável. Eu costumo dizer para as empresas, em todas as entrevistas, as oportunidades que eu tenho, que o grande ativo do Brasil não é o pré-sal, não é os recursos naturais, não é o nióbio, é a nossa juventude. Nós temos 10,9 milhões de jovens sem oportunidade de estudar e de trabalhar. É mais do que um Portugal, que a gente perde todos os anos. E essa juventude, ela quer fazer a diferença, só não sabe como. E as empresas, eu quero acreditar que a maioria dos colegas empresários também querem fazer a diferença. Como é que a gente junta eles? É por meio do formário. É a solução que a gente conseguiu estruturar. Vamos agora falar um pouco das pessoas que fizeram a formação, dos ex-alunos e que estão por aí. Vocês têm um interesse muito grande de manter contato com essas pessoas e vocês fizeram uma landing page, né, para retomar contato. Qual o interesse que vocês têm sobre isso? A gente quer não só conhecer a história e as histórias transformadoras da vida dessas pessoas, como a gente quer também que essas pessoas nos digam onde que elas estão trabalhando, o que elas estão fazendo, que transformação aconteceu na vida delas, e se elas veem oportunidade nesses lugares onde elas estão hoje em dia, de levar essa oportunidade. Porque o que a gente quer, no final das contas, eu brinco que o terceiro setor é o melhor lugar de se trabalhar, porque o seu objetivo é não ser mais necessário. Seu objetivo é que a fundação, IOSP no caso, daqui a 5 anos, 10 anos, desapareça porque não tem mais jovens vulneráveis para serem atendidos. Então, a gente quer efetivamente que novas empresas possam oferecer essas oportunidades. Por isso que a gente gostaria muito de ter contato com os antigos alunos, né, do programa e também com os antigos educadores voluntários. Onde é que vocês estão hoje? Né? Entre em contato com a gente, falem com a gente. A gente tem o nosso site, que é o www.fiochpe.org.br, onde a gente vai colocar a nossa landing page, e entre em contato com a gente, contem as suas histórias, a gente quer ouvir de vocês, a gente quer saber onde é que vocês estão, e a gente quer que vocês nos ajudem a levar mais oportunidades, porque essa juventude precisa, é urgente, essa transformação social deveria ser a prioridade número 1 hoje no nosso país, e juntos a gente consegue fazer essa transformação. Eu tenho certeza que com todas essas histórias que vocês aí, ex-alunos, que vocês viveram, são histórias inspiradoras. Então, na descrição desse vídeo vai ter o site para você colocar ali os seus dados, porque alguém da fundação vai contatar para retomar contato com vocês, entender como vocês estão e principalmente trabalhar a sua história, porque eu tenho certeza que a sua história é uma história inspiradora. Como você falou, como a gente já vem conversando já há um certo tempo, dentre as várias coisas encantadoras que tem, eu acho que a questão das histórias inspiradoras são os elos das correntes. Porque muitas vezes uma pessoa que ela é carente, o mundo dela é muito pequeno. Né? Muitas vezes é a fronteira do bairro. Muitas vezes é a extensão da linha de ônibus quando tem dinheiro para pegar um ônibus. Né? Então eu acho que a questão das histórias inspiradoras é um grande atrativo e é o que provavelmente faz com que as coisas elas funcionem dessa maneira harmônica. Né? Com certeza. A gente tem muitas histórias, mas a gente quer aprender mais. Eu lembro de uma história agora que aconteceu com o antigo CEO
da nossa mantenedora, da IOSP Maxion, ele estava chegando no México para acompanhar uma formatura e o oficial de imigração parou ele para fazer algumas perguntas, o que ele estava fazendo no México, e ele falou, não, eu vim para uma formatura, né? A IOSP Maxion é a mantenedora da Fundação IOSP, e aí o oficial olhou para ele e falou assim, você veio para a formatura do Formari? E aí ele falou, mas como é que você sabe? Ele falou, eu fui ex-aluno, e puxou da camiseta o crachá do Formari, todo quebrado, mas que ele guardava até hoje. Ele falou, eu guardo até hoje porque foi quem pegou na minha mão e permitiu que eu fizesse efetivamente transformação na minha vida. E isso o CEO conta, o nosso antigo CEO conta até hoje, e é bem interessante. A gente tem jovens trabalhando nos Estados Unidos, né, em grandes empresas multinacionais, na Inglaterra, na Itália, em Dubai, na Argentina. A gente tem jovem que hoje é CFO de empresa. Então, são muitas histórias, mas a gente quer ouvir mais. São 27 mil alunos que já foram impactados pelo programa Formari. Então, a gente quer saber onde que cada um deles está. Como que vocês aguentam trabalhar com tantas histórias inspiradoras e não se debulhar de chorar? A gente não aguenta. Como é que tem isso aí? Como é que vocês fazem isso? A gente não aguenta. Eu lembro muito de uma história, na minha primeira formatura, eu fui numa multinacional aqui na Grande São Paulo, e aí os jovens, eles recebem meio salário mínimo por ano, e aí na formatura eles chamam as famílias, né, para participarem, amigos, família, para entrarem na empresa, para receberem... Só pode corrigir, é meio salário mínimo por mês, você falou por ano, por mês. Perdão. Por mês. Eles recebem meio salário mínimo por mês, né, isso ajuda bastante a renda familiar, é um motivo, inclusive, pelo qual a gente não tem evasão. E aí os jovens compraram uma rosa para entregar para suas famílias, né? E eles eram 18 jovens, 20 jovens, eles desceram, entregaram para suas famílias aquele chororô, e um jovem ficou sentado com a rosa na mão. E aí eu perguntei para a coordenadora o que estava acontecendo com aquele jovem. Ele falou, olha, o problema é que o pai desse jovem está preso e a mãe é usuária de drogas e não levanta da cama. E esse jovem, mesmo assim, com 16 anos de idade, quis sair dessa situação, se inscreveu no Formari e passou. Por isso que não tem nenhum parente dele aqui. Óbvio que não tinha como você segurar, né? Debulhei ali de chorar, de me emocionar com a história desse jovem, mas o que fica para mim é que esses jovens, né, que têm essa disposição, essa coragem, esse elan de fazer a diferença na sua vida, para mim são verdadeiros heróis, né? Muito mais do que os heróis que a gente está acostumado a ver, né, de jogadores de futebol, pilotos de Fórmula 1 e artistas e cantores. Né, eu acho que esse jovem, para mim, é um grande herói nacional que devia ter estátuas nas avenidas, porque você, com 15, 16 anos, você buscar dentro de si a força nessa situação de desestruturamento na sua família e você conseguir superar, esse jovem hoje está contratado a supervisor dessa empresa. Então, são histórias incríveis. Eu acho que as empresas, mais do que nunca, ouvem essas histórias, né, porque estão ali com esses jovens, e por isso que eles não deixam de ter o programa dentro das suas instalações, porque realmente é muito transformador. E um jovem como esse que eu falei, para sempre será grato para a empresa. Então, assim, pode vir outras oportunidades, obviamente esse jovem vai querer, com toda a sua gratidão, devolver para a empresa aquilo que a empresa fez por ele. Cláudio, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, que a gente não abordou? Olha, na verdade, não. Para mim, queria de novo agradecer do convite para estar aqui conversando com você e, de novo, reforçar o convite para quem estiver nos ouvindo, né, que esteja dentro de uma empresa, de uma organização e que queira fazer a diferença, que queira contribuir socialmente, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para isso, para apoiar vocês a poderem apoiar outras pessoas e fazer a nossa parte na transformação social que o Brasil tanto precisa. Muito bom, Cláudio. Obrigado por você ter compartilhado tanta coisa. Eu acho que ficou muito claro para mim, para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, o que é a fundação e principalmente qual é o trabalho, mas eu acho que o mais importante é como esse trabalho é feito. Porque eu acho que isso é o que deixa muitas pessoas em dúvida, principalmente num país onde a gente vive escândalos de corrupção, querendo ou não, há 2 semanas atrás, INSS roubando dinheiro de velhinho. Então isso sempre deixa as pessoas do lado de lá das câmeras em dúvida, né? E eu acho que você trouxe
brilhantemente, de uma maneira bastante transparente, bastante didática, o que é a fundação e principalmente qual é o trabalho social que vocês fazem. Então, obrigado. Tenho certeza que a nossa parceria vai ser uma parceria muito transparente e muito construtora, que é o que eu acho que a gente consegue ajudar vocês. Obrigado, Edu, obrigado. E assim, a última provocação que eu faço aqui antes de sair é que muito melhor do que me ouvir falar é ouvir um jovem que tenha passado por isso. Então, eu já fico aqui dando uma dica que a gente pode, enfim, indicar jovens que passaram por essa transformação, que a história deles vai ser muito mais bonita do que contada por mim, que não passei por isso, né? Então, eu acho que é muito mais transformador. Então, vamos trazer eles aqui. Vamos. Quantos mais ou menos você acha que cabe aqui nessa sala? Quantos você quiser. A gente tem 27 mil que já passaram pelo programa. Haja lenço. Haja lenço. De repente a gente precisa reservar o estádio de futebol, né? Para caber esses 27 mil. Mas se é por falta de exemplo, né? Com certeza. A gente tem. É possível. Por mais que a gente veja notícias ruins todos os dias, corrupção, briga, assassinato, enfim, o Brasil tem uma força muito grande e essa força é muito traduzida por meio da juventude. Então, a gente precisa acreditar e precisa dar oportunidade para que esses jovens façam a diferença, não só na sua vida, mas também na vida do nosso país. E eu acho que, para a gente finalizar, uma parte muito importante é a gente furar as bolhas. Com certeza. Talvez... Criar pontes. Criar pontos. Talvez um dos grandes desafios que nós temos é justamente criar pontos. E eu acho que foi por isso que eu quis trazer você aqui, porque a gente fala com um público que está trabalhando bastante, está muito presente, principalmente no LinkedIn, cuidando das suas carreiras, mas assim como o Cláudio, sei lá, 15 anos atrás, tem um bichinho ali, tem um incômodo, tem alguma coisa que não está funcionando bem e que provavelmente pode ser alguma coisa ligada ao trabalho social. Então, essa ponte eu te garanto que já está feita. Com certeza. E a pessoa você não precisa fazer transição de carreira como eu fiz. Você pode continuar na sua carreira, tá? É só entrar em contato com a gente que essa ponte é possível. Você pode ser uma peça nesse quebra-cabeça que vai mudar a vida de centenas de jovens daqui para frente a partir desse podcast. Então, acredite nisso e entre em contato com a gente. É isso. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Edu. Obrigado a vocês todos. Para você que está vendo a gente, baita episódio. Todas as informações estarão na descrição do vídeo. Até o próximo.